Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Base Forte, esse podcast que nasceu, que foi criado para te inspirar a sair de uma situação de sedentarismo, de inatividade, para uma situação que vai transformar completamente a tua vida, ou seja, vai te levar para uma situação de maior disposição, maior saúde, menos gordura corporal, enfim. Essa situação de inatividade, ela é insalubre, muitas vezes tu pode se sentir com preguiça, pode se sentir cansado, e tu está justamente assim porque tu não coloca o teu corpo em movimento. E aí hoje a gente tem uma entrevistada aqui especialista nisso, especialista em movimento, uma entrevistada especialista em transformar a autoestima dessa mulherada aí que está sedentária, que está buscando uma qualidade de vida melhor. E a gente está aqui com a personal Lizzy. Lizzy, seja muito bem-vinda ao Base Forte. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Espero ajudar a mulherada, os homens também, né? Que atividade física é para todos, mas eu espero muito ajudar, principalmente mulheres sedentárias com autoestima baixa, que é o público que eu trabalho, e também mulheres que já fazem atividade física, mas não têm o resultado assim que elas querem e pretendem ter como objetivo. Ótimo. E junto aqui comigo, coordenando as picapes, Dr. Sandro, nosso médico Base Forte. Sandro, seja muito bem-vindo também a mais um episódio. Obrigado, Rodrigo. Muito bom estar aqui de novo e eu acho que o papo vai ser muito bom hoje. Pô, nosso último final de semana foi agitado lá em Floripa, né? Entrevista com o Dr. Regis, ontem a publicação do episódio do Dr. Tael, também muito importante sobre reposição hormonal. E hoje, para continuar esse ciclo com chave de ouro, né? A cereja do bolo, a Lizzy aqui falando sobre emagrecimento, sobre definição. E aí, Lizzy, eu queria começar te perguntando exatamente sobre isso. O que te levou a trabalhar, né, com autoestima, com emagrecimento? O que te levou a seguir esse caminho que tu seguiu? Porque a nossa audiência ela quer te conhecer um pouquinho mais também. Né? O que te levou a fazer educação física, a trabalhar com treinamento, a transformar, né? A gente te acompanhou nessa reta final aqui antes do episódio, transformar a saúde, a autoestima de tantas mulheres, né? Eu comecei, na verdade, por um problema ao contrário, não um emagrecimento. Eu era muito magra. Eu era aquela criança muito magra, adolescente muito magra, e isso me incomodava. Então, meu apelido era Seca, era Olivia Palito. É mesmo? E eu odiava. Só que eu era uma criança, uma adolescente muito ativa. Eu fazia patinação, handball, futebol, fazia todos os esportes no colégio, eu amava educação física. E eu ficava cada vez mais magra, né? Porque fazia 1000 atividades. Então, eu incomodei muito a minha mãe. E daí, com 13, 14 anos, ela conseguiu me colocar numa academia de musculação, que o meu sonho era fazer musculação. Eu via já algumas mulheres Eu tenho 34, naquela época não tinha ainda o boom da internet, né? Então, eu via pela TV, era a época da Feiticeira. Essas mulheres que estavam... E então ela conseguiu matricular na academia, era proibido na época, tinha uma lei que era a partir de 15 anos de idade. Que loucura isso, que né? achavam que atrapalhava no crescimento e tal. Então ela teve que fazer uma autorização, o dono da academia liberou, porque conhecia ela. Já Pô, mas tua mãe foi ousada, hein? Foi, porque eu incomodava muito ela. E daí fui pra academia, só que eu comecei a emagrecer mais ainda, porque ela me largava 1 da tarde e eu ficava até às 5. E eu fazia assim, eu fazia musculação e eu acabava tirando perna todos os dias, porque eu achava que se eu treinasse mais eu ia crescer. E daí eu fazia musculação, fazia jump, fazia step, fazia aula de dança, fazia tudo. Daí eu comecei a emagrecer até que o professor falou, não, tá errado, né? E começou a me orientar, assim, com a alimentação também. Então eu comecei assim, daí eu amei musculação e eu nunca mais realmente parei. Então, às vezes que eu parei foi, sei lá, 10 dias, 15, quando eu fiz alguma cirurgia, mas nunca parei de treinar. E comecei a ver os resultados e a gostar. Quando eu fui da época da faculdade, eu queria educação física, mas naquela época a educação física era só... professor de academia, ganhava muito mal, ou professor de colégio, que não era o que eu queria. Então, no começo, eu fiz nutrição. Daí, fiz 2 anos de nutrição, não gostei do curso, assim. Acabei, vou largar a área da saúde, quero me dar bem financeiramente. Pensei, fui para administração. Daí, fiz administração, 3 anos de administração. Daí, nossa, eu odiava, assim, era horrível para mim fazer aquilo ali. Daí, quer saber, eu vou... fazer o que eu quero, educação física, né? Daí fiz, a maioria das pessoas ficaram contra, tu vai abandonar a educação física. E na época, eu sou da URGS, né? Então, na época, teve uma lei que tu não podia ocupar 2 vagas públicas, que antigamente tu podia. E a administração também era na URGS. Eu tive que, daí, largar a administração e tu tem que assinar um termo falando que tu abandona tudo e focar na educação física. Mas eu falei, é o que eu quero e vou. E comecei. Daí comecei a fazer estágio, comecei a dar algumas aulas assim em condomínio. Fui para... minha primeira academia foi a de estágio única, né? Eu peguei nos 2 últimos anos a Bodytech e eu fui muito focada
eu sabia que eu queria ficar lá, que lá era o público que eu queria atender, que era um público de classe alta, que me pagaria bem. Então, eu fui nos 2 últimos anos e eu dava o meu melhor ali. Então, sempre como me perguntam, como é que... estudante de educação física, como, né, tu conseguiu já, desde o começo, ter muito aluna? Porque eu usei o estágio para isso, né? Pô, que legal. Para aprender, lógico, mas eu usei muito para network. Tu usou uma estratégia, né? Sim, eu tive uma estratégia muito montada durante 2 anos. O que meus colegas não queriam fazer, que eram coisas muito chatas, tipo, tinha uma parte que era alongamento, eu tinha que alongar. E eles não gostavam. Eu usava aquela parte para conversar, para conhecer, entende? Criar conexões, então, eu criava muita conexão, a ponto de alunos da academia irem no meu horário de estágio que queriam um treino comigo. Então, quando eu me formei, eu formei dia 17 de janeiro, 18 eu tirei meu CREF, já 19 já tinha 8 alunos. Pô, que legal, Liz. Porque eu usei, então, o estágio para isso. E daí comecei, só que eu era muito focada na hipertrofia, né, na musculação, que era o que eu queria. E eu comecei a ver que as mulheres já não gostavam tanto disso. Elas me procuravam e falavam, não te ofende, eu acho teu corpo lindo, mas eu não quero ficar desse tamanho. Entendi. Eu quero ser mais magrinha. Então, e elas vinham de um histórico de muita frustração em dieta, de não conseguir seguir, porque elas fazem coisas muito... param de comer carboidrato, não comem mais nada, e daí não conseguem manter isso, né? Porque depois vem a compulsão. E o treino também, elas acabavam optando por muito cardio, muito funcional, e achavam que a musculação ia deixar elas muito masculina, muito grande, com muito volume. Então, eu comecei a trabalhar isso nas minhas alunas, comecei a ver que era o emagrecimento, comecei a estudar o que o emagrecimento de fato é, né? Como fazer um emagrecimento onde não tem a flacidez, que elas perdiam peso e ficavam flácidas, isso incomoda, porque coloca uma roupa, tá bonita, mas daí coloca um biquíni ou vai ficar... pro namorado, pro marido, se incomoda muito, porque perde todo o glúteo, aparece muita celulite. Então, eu comecei a focar muito nesse atendimento e deu certo, né? Comecei a ter muito resultado. Que legal, Liz. E tu tem uma base grande na musculação. Uma coisa uma perguntinha antes, assim, quebrando um pouquinho o protocolo. Tu falou que tu se matriculou com 15 anos na academia. 14. 13 para 14. Tu gostava muito disso daí. E aí tu ficava o dia todo na academia. Só que daí tu falou que um professor chegou pra ti e falou que não era bem assim, pra te definir. Qual foi a orientação que ele te passou? O que tu tava errando naquela época? Que tu queria crescer, tu não queria deixar de ser magra, só que tu não tava conseguindo, mesmo ficando o dia todo na academia. Eu comecei a emagrecer muito, né? O efeito que eu queria ter corpo, né? Ter glúteo, ter perna. E comecei a ficar muito magrinha, perdi muito peso. E ele chegou e falou, primeiro, tu não pode treinar perna todos os dias, né? Não é porque tu quer, e até hoje as pessoas têm essa visão, vou fazer abdominal todos os dias porque eu quero o meu abdômen definido. Então, se tu vai treinar quer perna, ele dividiu o meu treino ali, daí ele montou uma ficha, foi muito atencioso. Falou, tu não pode fazer muita atividade aeróbica, né? Porque não é o teu objetivo emagrecer, tu já é muito magrinha. Então, tu vai fazer ali, sei lá, 3 vezes na semana, acho que ele me deu esteira, fazer esteira. Uma intensidade só para cardiorrespiratório e para melhorar o rendimento no treino. Sim. E foi aí, e daí eu comecei a ver resultado mesmo. Comecei a ver, ganhar peso, né? Músculo. Me ensinou também ali com o que ele podia sobre alimentação, o que eu deveria comer antes. Então, ele me deu já uma ideia. Porque nutricionista eu fui bem depois, assim. Eu fui, depois dos meus 18, que eu já trabalhava, e eu fui lá e consegui pagar. Mas eu tive muitos resultados dessa época até eu começar de fato, porque eu sempre levei muito a sério. Que legal. Liz, e a alimentação ela é muito importante nesse processo de definição muscular também, né? Porque assim como tu falou que se ficar só fazendo cardio e ficar só fazendo funcional, sem encaixar a alimentação, sem encaixar a musculação, provavelmente tu não vai ter tanto resultado assim, né? Para quem quer uma definição. É mais ou menos isso ou não? Eu tenho, quando eu quero hipertrofia, não adianta também eu fazer só 70% dieta e o resto treino. A hipertrofia, ela anda lado a lado com o treino, né? Porque se eu fizer uma dieta hipercalórica, de superávit, e não treinar, eu vou engordar e não vou ganhar músculo. Então, não tem que ter uma divisão mais justa. Já na emagrecimento déficit, a alimentação é muito importante sim, porque não adianta eu fazer o cardio, que eu passar para a aluna fazer o cardio, fazer o treino de musculação e depois comer tudo de forma errada. Então, a alimentação conta muito, porque a pessoa tem que ter o déficit calórico ali no final do dia para emagrecer, né? Tu tem que gastar mais do que tu consumiu ali durante o dia. Então, a alimentação ela tem que estar bem adequada. Porém, aquela alimentação com eu acredito muito em todos os macronutrientes, né? Não dá para a pessoa zerar carboidratos totalmente, comer só proteína. Então, eu acredito que tenha que ter sim ali o balanço.
Tá, ótimo. Bom, Lizzy, vamos lá. A pergunta de milhões, assim, que a mulherada com certeza já está curiosa para saber, né? Quais são os segredos, Lizzy, do emagrecimento e da definição feminina, assim? O que tu acha que é importante para uma mulher que daqui a pouco está um pouquinho acima do peso, ou está nos ouvindo, está insatisfeita com o seu corpo? O que tu acha legal que essa mulher tem que conciliar? Quais são as dicas que tu pode dar para quem está nos ouvindo? Primeiro, não tem segredo, né? As mulheres acham sempre que tem uma pílula. Claro, a gente vai falar de um cenário ideal que a pessoa não esteja desregulada hormonalmente, né? Com alguma... Então, claro que algumas... Às vezes a testosterona pode estar baixa, pode estar cortisol elevado, mas tirando esse padrão, assim, uma mulher normal, né? Com uma rotina louca ali, filho, casada ou sem filho, enfim. Mas o primeiro é que não existe segredo. Ela vai ter que colocar alguma atividade física. Mesmo que seja no começo de poucas, né? De forma mais leve, ela tem que colocar. O que muitas mulheres acham é que são totalmente sedentárias, elas precisam treinar 6 vezes na semana, 7. Tá. Não vai conseguir evoluir. Evolui sim, mas não consegue manter, não tem constância. Então, eu sempre falo, qual a tua rotina hoje? O que tu consegue fazer de forma constante? Ou seja, tu vai conseguir fazer toda semana. Eu consigo ir 3 vezes na semana na academia e fazer 2 cardios. Então, a gente vai fazer isso, a gente vai se propor a fazer isso. Daí ela começa a fazer assim aos poucos. E ela já vê muito resultado. Pô, que legal. Porque ela está seguindo um plano alimentar, claro, e fazendo atividade física. Sim. Depois disso, ela começa a pedir, tu consegue fazer mais um treino que eu vou fazer 4 vezes na semana? E assim ela começa. Outra coisa, treino em casa. Eu passo muito, eu achava que no começo eu não ia atender esse público, mas eu tenho uma metodologia própria de treino em casa que eu faço o quê? A pessoa faz praticamente o mesmo treino da academia, só que em casa. Eu não acredito muito naqueles treinos de ficar pulando, de ficar, né? Não gosto. Para o meu objetivo do meu público, eu passo exatamente um treino de musculação com o que ela tem em casa. Às vezes tem um halter, às vezes pega um peso, uma mochila. Então, eu faço esse tipo para ela ter a massa muscular, né? Não ter a flacidez. Então, a gente começa pelo treino, pela alimentação. Não consigo, não faço nada de dieta. Vamos colocar mais fruta, vamos colocar uma proteína em cada refeição para te dar mais saciedade. Legal. Não precisa tirar o carboidrato completamente, mas ensina a fazer escolhas melhores, né? De carboidrato, de quantidade, vegetais. Então, eu tenho uma nutricionista que trabalha comigo e a gente não gosta de fazer coisas muito radicais. Claro. Né? Principalmente uma pessoa sedentária. A refeição livre também não é... A refeição livre, eu sempre falo, não é uma refeição livre que tu vai fazer na semana que vai acabar com o teu resultado. Exato. Mas por exemplo, tem muitas que fazem de segunda a sexta, daí sexta já não come direito, sábado também não, e domingo. Então, ter essa constância do treino, da alimentação, beber bastante água. E não existe fórmula mágica, como eu falei. É treinar e se alimentar. Ô, Lizzy, agora saindo dessa parte técnica aí, né? Eu vi que tu falou ali que tu gostava muito já de fazer atividade física, já tinha toda essa questão aí desde a adolescência, já tinha um propósito que eu queria um corpo e tudo mais, e enfim, tentou ir por várias áreas aí e acabou te achando na educação física, né? E trabalha muito com mulheres e tudo mais, esse público, assim. Eu queria saber de ti, assim, no teu dia a dia, assim, na tua experiência, como é que faz para uma pessoa, seja mulher ou homem, assim, que não gosta? Por exemplo, eu não gosto de academia, eu não gosto de sair, fazer atividade física, já tentei algumas vezes, não me dei bem. Como é que tu trabalha essa questão, assim, da motivação das pessoas? Como é que tu faz para que elas encarem o projeto, assim, que tu propõe para elas e elas se mantenham naquilo? Primeiro, eu tenho uma conversa assim, bem franca com os meus alunos, né? Eu sou muito sincera e direta. Então, muitas vezes, clientes que têm muito mimimi já, né? Não, porque eu sou muito direta. Eu acho que a pessoa ela só vai conseguir realmente começar a ter resultado e treinar e quando ela se sente incomodada com a situação. Quando realmente não dá mais, eu preciso dar um basta. Pessoas que me procuram, por exemplo, eu quero fazer consultoria contigo. Daí passa o valor, começa a conversar, responde depois de 2 dias. Ela não está, de fato, colocando aquilo ali como prioridade. Então, mesmo se não gosta de fazer atividade física, vai ter que colocar na rotina, eu falo como se fosse escovar os dentes, né? A gente tem que escovar todos os dias, senão, né, vai ter bafo, vai ter cárie. Exatamente. Então, não depender dessa motivação, que as pessoas erram aí, né? A gente acha que eu, por exemplo, mesmo sendo da área, eu não estou todo dia motivada. Claro. Tem dias que para mim é um saco treinar, mas eu sei que vence a disciplina. Então, a gente vai começar pela motivação, sim. Então, eu começo sempre motivando, elogiando, chamo.
coloca metas bem acessíveis, né? Nada de, tipo, algo surreal. Então, não gosto de musculação? Bom, vamos começar na musculação 2 vezes na semana. Me dá 30 minutos, 2 vezes na semana. Daí a pessoa me dá. Daí ela começa aí. Eu gosto de pedalar. Tu pode pedalar. Então, eu descubro o que ela gosta, tento fazer um treino ali em que não seja muito cansativo e que ela não fique muito tempo na academia também, porque eu não vou dar um treino de 1 hora para uma pessoa que não gosta de academia e é sedentária. Isso vai afastar ela. E ela vai começar a ter resultado. E ela vai começar a gostar, ela vai começar a se sentir melhor. Em disposição, com a família, no trabalho, com a esposa, com as crianças. Então, ela começa a ver que aquilo realmente tem importância e vai mantendo. Depois desse tempo aí que ela já começou a treinar, na motivação, continuou, ela vai começar indo na disciplina, né? Ela sabe que ela precisa ir. Então, ela começa a sentir falta. Então, o começo, ele é difícil. Mas a gente precisa fazer falta, tem que fazer um pouquinho de esforço para tudo. Quando a gente quer, sei lá, uma nova profissão, a gente tem que estudar. É um saco. Tu, como médico, era um saco estudar para o vestibular. Só que tu tinha um objetivo e mesmo não querendo, tu estava focado naquele objetivo. Então, eu sempre pergunto, tu quer realmente, de fato, emagrecer? Tu está insatisfeito com o teu corpo? Ou, mas ainda fico mais um tempo? Senão realmente vai desistir, não vai continuar. A gente hoje em dia tem muita intenção e pouca ação, né? As pessoas querem muita coisa, mas elas não querem se movimentar para aquilo, né? Não querem sair da zona de conforto. Surge o sofrimento ali no início, mas, bom, isso aqui já não é para mim, já está começando a me tirar do meu conforto, e é sempre esses dias eu estava vendo alguém falar na internet que, acho que até o Wesley que falou isso, que as pessoas procuram o conforto no desconforto. Então, assim, vou fazer uma atividade física, mas eu quero fazer aquela mais leve, aquela que eu curto, aquela que não me dá muito trabalho, né? Pelo menos para dizer que eu estou fazendo uma atividade física. Quando surge o desconforto, a pessoa já, acho que não é muito para mim. Então, acaba que a pessoa não gosta, o ser humano não gosta de sentir desconforto, não gosta de sentir aquela coisa de estar sempre fazendo alguma coisa, sentir dor ou ter algum tipo de sofrimento. Então, às vezes é interessante a gente sentir essa questão de sentir prazer no sofrimento. Não no sofrimento em si, do corpo, enfim, mas na questão de estar procurando alguma coisa para melhorar, né? Naquela intenção de tentar melhorar a situação. Eu gosto muito da musculação pelo desafio, né? Para mim é sempre um desafio tu fazer uma progressão de carga, né? E melhor num exercício. Então, para mim, eu acho que eu sou muito focada em muitas coisas na minha vida e eu acho que eu tirei isso de começar muito nova, o esporte e a musculação. Então, quando realmente tu dizer não a alguma coisa muito boa, a um alimento, é um poder de foco muito forte. Pois é. Então, sempre quando vinha algum obstáculo na minha carreira, na faculdade, eu sempre consegui passar por isso, porque a musculação me deu muito foco, me deu muita consciência de fazer todos os dias uma coisa que às vezes eu não estava afim de fazer, não era todos os dias que eu queria fazer. E eu fiz isso na adolescência, que é uma pior fase. Então, minhas amigas saíam, eu pensava, se eu sair, se eu beber, eu vou render mal no treino no dia seguinte. Se eu sair, eu vou ficar sem comer, eu vou catabolizar. Então, eu já tinha todas essas neuroses. Mas tu tava focado, na verdade, eu não sei nem se chama neurose, isso, tu tava focada no teu objetivo. Muito focada. Tu sabia o que tu queria. Muito focada. E tem uma coisa assim, no Base Forte, né? A gente trabalha com 3 bases da saúde e da vitalidade humana, que a primeira delas é o sono, a segunda é a alimentação e o terceiro é o treino. Não em ordem de importância. Sim. Né? Mas assim, são 3 pilares. E só que hoje em dia a galera não tem base. A galera vai... Qualquer vento leva a galera para qualquer lado, sabe? Hoje eu quero emagrecer. Só que daí... Quando tu falou a dica para... É exatamente isso que eu falei. As pessoas não querem fazer o básico. O que é isso? É dormir bem, se alimentar, treinar. Não tem segredo. Não tem segredo, né? E se a pessoa até no escuro começar a fazer isso meio que intuitivamente, porque o ser humano tem uma intuição. Isso não dá para negar, né? E geralmente a gente sempre espera um respaldo científico ou uma validação familiar para alguma decisão que a gente vai tomar, mas não tem nada mais precioso do que a intuição humana, né? A intuição humana é um negócio meio divino também. Quando a gente tem uma intuição tipo, esse é o caminho que eu quero seguir, é ali na tua alma, tipo uma conexão com Deus. E como tem muitas vozes hoje em dia, né, borbulhando na nossa cabeça, a gente acaba silenciando nossa intuição. Mas se uma pessoa está insatisfeita, que nem tu falou, por exemplo, a pessoa está gorda, está sedentária e está cansada, a intuição dela começa já a tirá-la da zona de conforto. Cara, preciso mudar, preciso melhorar. Já é aquela conexão com o divino, assim, chamando a pessoa para uma situação melhor de vida, porque ninguém nasceu também para ser, tipo, escravo da obesidade, da falta de autoestima. Ninguém nasceu para isso. O nosso corpo é o que vai nos levar durante a vida inteira, né? Então, se a gente não cuidar do nosso meio de transporte, a gente não vai ter uma vida longa e saudável. Né? Exatamente. E aí, o que aconteceu?
tu se posicionou ali, eu quero isso para minha vida. E aí eu acho muito legal a gente não estabelecer meta, mas estabelecer uma direção para nossa vida, né? Principalmente para o aluno que está nos ouvindo e está acima do peso. Eu quero emagrecer, eu quero passar por esse processo. Então, cara, eu vou assumir isso daí. Eu vou assumir isso. E tu assumiu. Então, eu nem digo neurose. Tu organizou tua vida em função da tua escolha. Sim. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque, na verdade, eu penso assim, pelo menos. Até depois me corrige se eu estiver errado. Mas eu acho que não tem como o ser humano evoluir se não for dessa forma. Não. Se não for se posicionando e lutando até a última consequência pelos seus objetivos. Eu penso mais ou menos isso. Tem um conceito estatístico que chama regressão à média, né? Que a média do que a gente pega assim da população é exatamente aquela coisa, né? Sair, não dá muita importância para atividade física, né? Procurar primeiro o conforto financeiro, todas aquelas coisas ali. A gente acaba deixando a saúde meio de lado nesse processo. É algo fútil, né? Parece Exato. que fazer academia é uma futilidade. E aí aquelas pessoas que saem dessa média, né? Elas tendem a extrapolar um pouco, cuidar com a alimentação, né? Evitar certos excessos e tudo mais, elas acabam sendo taxadas como fora, né? Essa pessoa ali é neurótica, nossa, só quer saber de treino, só quer saber de cuidar da alimentação, não pode nem sair que está sempre cuidando do que está comendo. E as pessoas tendem a puxar essa pessoa, né, para a média, né? Então, por que tu tá fazendo isso? O fulano lá fez isso, não viu aquele atleta que morreu lá, que era maratonista e morreu com 45 anos, não vai te levar a lugar nenhum. Então, as pessoas até têm exemplos, têm ideias que elas vão trazendo para elas como se fosse aquilo perda de tempo, como se melhor para tua vida fosse fazer outro tipo de coisa que aquilo ali não vai te ajudar. Eu sofria muita crítica, né? Eu era vista como neurótica. Nossa, pra que isso? Tu já tá tão bem, não vai fazer diferença pra ti fazer isso hoje. Mas se eu abrisse sessões toda hora, e não era uma coisa que me fazia mal, entende? Não era algo pesado, eu queria pra mim. E o Arnold fala isso num filme que eu vi dele, que enquanto para alguns atletas, um treino, meu Deus, ele pensava, é um treino a menos pro meu objetivo. Eu tô chegando mais perto. Então, eu sempre tive esse pensamento, não era algo sacrificante. Não, eu tenho um objetivo, quero melhorar, então eu tô 1% melhor, cada dia 1% melhor. Legal. Mas eu aviso as minhas alunas, quando elas começam a ter muito resultado, uma amiga acabou de comentar um stories meu falando que eu tô com aspecto de doente, porque eu emagreci demais. Então, isso acaba, às vezes, afetando a pessoa. E eu falo, não, tu não tá, eu te falaria. Tipo assim, eu tô te treinando, não te preocupa. Então, elas começam a filtrar que elas falam, eu tô recebendo muita crítica, estão dizendo que eu tô ficando obcecada com isso. Gente, só que obcecada ao invés de comer a pizza, a pessoa pediu um frango com salada e ela tá legal, ela tá bem, ela não tá com vontade. Sim. Então, as pessoas tendem a te puxar ali para a média. E isso eu vi quando eu parei de dar aula presencial e resolvi ir para online. Aqui no Sul, no Rio já é mais normal, mas aqui as pessoas tendem virou blogueirinha, né? Acham que esse tipo de treino é para enganar as pessoas. Mas pensa que se tu pegar um personal 2 vezes na semana, custando R$100 e é R$800, a maioria da população não tem acesso a dar R$800 só no personal. Sim, exato. Enquanto um treinamento de uma plataforma é R$400 no ano. No ano, exatamente. Que tem aí. Daí a pessoa começa a fazer uma atividade física, começa a se sentir melhor com o que ela pode ali, o que ela tem. E eu acho que isso é importante. Isso é tu levar saúde, né? Tu ter um propósito de melhorar a vida das pessoas. Exato. E, na verdade, é um oceano azul, porque não tem, né? Assim, mesmo que pode ser que já tenha alguém online se posicionando, tenha muitas pessoas se posicionando, ainda é muito pouco. Porque a população brasileira realmente não tem condições de pagar um personal, né? É 1% da população que vai pagar R$100 ali pro personal ir na casa ou na academia. Então, quanto mais pessoas se levantarem para esse mercado online, com certeza mais pessoas ainda vão ter acesso a treinamento. E, imagina, entra na consultoria da Lise, vai ter toda a orientação, né? Vai ter os exercícios certinho que vão poder fazer em casa com o peso do corpo, vai ter alimentação, vai ter o combo completo. E até R$100, mas assim, eu já vi muita gente no hospital gastando R$800 com carteira de cigarro. Sim. Morrendo, sabendo, eu tô aqui porque eu fumo. Daí, quando é que o senhor pensa em parar de fumar? Agora que eu já tô aqui, não vou parar mais. Então, assim, é aquele pensamento médio, né? Olha, eu gasto R$800, continuo gastando, deixo de comprar outras coisas na minha casa, deixo de comer certas coisas, mas eu vou continuar sustentando meu vício, né? Então, é uma escolha, né? É uma escolha. Eu acho assim, eu não tenho dinheiro, eu não posso. Então, primeira coisa é achar um empecilho, né? Que a gente tem. Sempre quando a gente quer sair da zona de conforto, a gente acha um empecilho. Não, isso eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro, não tenho acesso
acesso, não sei o quê. E a pessoa nem se preocupa em procurar as possibilidades. Hoje em dia, o brasileiro, todo mundo tem celular hoje. Assim, ó, não tem dinheiro, mas tem um iPhone. Isso então, é uma coisa, assim, praticamente universal, né? E aí a pessoa não vê a possibilidade que a internet te dá de conhecimento, de tu buscar melhorias na tua vida, de tu estudar. Então, sempre é aquela coisa, tem que esperar alguém que vai me dar alguma oportunidade para eu poder melhorar a minha vida. Enquanto a pessoa ter esse pensamento de esperar alguém, um governo, alguma coisa assim para mudar de vida, a pessoa vai continuar na mesma. E tá piorando, né? Porque tu nunca vai para frente, tu nunca vai investir em ti, tu vai sempre esperar que alguém invista em ti para te poder sair daquela rotina que tu tem. E eu vejo muitas essas objeções. Eu até fiz um curso o Vini Possebon, que ele é bem conhecido na área fitness, né, online. E ele nos mostra todas as objeções que o cliente tem, né? E realmente começa com, não tenho dinheiro. Então, tu tem que ir quebrando as objeções. Não tenho tempo. Eu não tenho equipamento em casa, eu vou treinar em casa. Sim. Então, eu tenho filho. É só objeção, empecilho, tu vai tendo que ir ali quebrando. Mas quando realmente a pessoa quer, de fato, ela dá um jeito. Assim, eu tenho alunas que... Liz, não tenho dinheiro, mas eu consegui pegar um cartão emprestado da minha tia e eu vou pagar, entende? Tu vê que é diferente. Quando a pessoa quer, ela dá um jeito. Aí essas que conseguem, né? Eu tenho uma aluna que ela treina às 4h30 da manhã, quando ela tem em casa. Liz, eu tenho 40 minutos para treinar, tem que treinar até 5h10. Dá pra gente fazer? Dá, e ela faz. Tá tendo resultado. Então, porque ela estava muito incomodada com a saúde dela, com o corpo dela. E daí ela precisou agir. O agir dela só posso esse horário. É esse horário que eu vou ter que fazer. Que legal, no momento, né? Então, essas são as pessoas que realmente conseguem, né? Às vezes a pessoa tem tudo, às vezes a pessoa tem dinheiro, só que ela não tem aquela força, aquela fibra de vontade de conquistar. Isso. Mas, Liz, eu queria te perguntar assim, ó. Geralmente, as mulheres e os homens, né? Aquela gordurinha na barriga, aquela pochetinha, gordurinha no flanco. Qual estratégia a mulher que quer sair do sedentarismo, que quer começar a treinar, ou até mesmo uma mulher que já está treinando, assim? Pega uma aluna tua, assim, numa consultoria que já começou, já está treinando. Quais são as estratégias que tu usa para essas mulheres perderem aquela gordurinha da barriga, diminuir aquela pochetinha, aquela gordurinha do flanco? Como que ela pode caminhar para conseguir esse objetivo? As mulheres se preocupam muito com a gordura localizada, né? A maioria fala, eu tenho uma gordura que não sai. Não sai porque ela não fez direito, né? A gente começa um plano alimentar com déficit calórico. Tu vai começar a emagrecer, tá treinando e fazendo cardio, começa a emagrecer. Emagrece mais em umas regiões e outras não, onde tem a maior, né, ali, estoque de gordura. Ela começa a ficar com o glúteo um pouco flácido, o que é normal, no começo, né, desse déficit calórico. Ela começa a ver a perna, de repente, ficando muito fina. E o resto está emagrecendo e a barriga continua ali. O que ela faz? Ela abandona. Não adianta, essa gordura aqui só sai com lipo. Essa gordura aqui não vai sair com treino. Só que ela precisa insistir um pouquinho mais. Eu falo, faz mais 30 dias. Se fizer mais 30, 40 dias, essa gordura vai diminuir. Ela vai ser o último lugar que vai diminuir. Então, a gordura localizada ela não sai porque a maioria desiste no meio do caminho. E ela vai demorar a sair, mas ela vai diminuir sim. Diminui. Tá. Então, elas não entendem esse processo, né? Elas desistem antes, ou muitas vezes fazem o processo e daí chega o momento de que troca, né? Tu precisa ganhar massa muscular agora, tu já emagreceu bastante, vamos ganhar massa muscular. Só que olha só, né? De repente vai aparecer um pouquinho de celulite, mas eu te garanto que depois vai ficar bom. Daí elas começam, meu Deus do céu, minha barriga tá ficando um pouco gordinha. Não é gordura, é inchado, né? A gente sabe. Então, eu sempre explico isso muito bem para elas, que é um processo. Comigo é assim também. Todo ano eu faço uma dieta um pouco mais calórica para ajustar alguns pontos que estão me incomodando. Não é o corpo que eu vou querer estar desfilando na praia, mas é um processo. Treino, faço a alimentação direitinho, cardio. Depois eu começo um novo processo de déficit calórico, que daí aquela gordura que estava ali, ela vai diminuindo cada vez mais. Então, é um processo. Que legal. Até de um ponto, depois já no teu terceiro déficit calórico, a tua barriga realmente já vai estar ali, retinha, sem a gordura localizada. E tu falou, né, que o glúteo começa a cair. Quando a gente começa a emagrecer, a gente começa a ficar um pouquinho mais flácido. E o que a mulher pode fazer para tentar dar um up no glúteo, por exemplo, nas coxas, aumentar o tônus muscular? Entrar a musculação, né? Sempre a musculação. Fazer uma dieta bem rica em proteína, né? Ter o carboidrato, que ele é muito importante nesse processo ali de ter esse músculo ali mais, né, vamos falar, sei lá, inchado, né, mais volumoso ali. As mulheres muitas vezes ficam murchas pela falta de carboidrato, então elas não têm aquele pump ali do treino que o carboidrato ele dá, né, não adianta. Então é focar na musculação,
Porque é um processo de flacidez que ele é bem rápido se tu continuar. Tu não vai ficar flácida há muito tempo. Eu, quando faço déficit calórico, também começo a sentir um pouco mais de flacidez. Mas daí treinar com musculação, que eu falo, com intensidade. Treinar musculação com intensidade é colocar carga. Não é tu fazer 30 repetições, ficar pulando, mudar de aparelho e ir para o outro. É intensidade e carga na musculação. Então, usar carga. Não pode ter medo de usar carga. Claro que mantendo ali o movimento correto, né? Sim, sim. Vamos partir pelo normal ali. Movimento correto, a zona de repetição que o teu personal propôs. Mas não ter medo de usar carga, que usar carga na musculação para nós é muito importante. E a mulher, a gente sabe que o homem também, claro... Mas depois dos 30 anos, 35, a gente precisa muito da massa muscular, senão não adianta. A gente começa a ter flacidez nas coxas, na parte interna. Ali o joelho, quando começa a ficar flácido, é bem ruim de reverter isso. Mas consegue. Eu estava falando com vocês antes, né? Tem uma aluna de 40 anos que em menos de um ano ela transformou o corpo dela. Se tu olha ela, vai dizer, não, ela não treina um ano, ela treina muito mais. Mas ela passou por todos os processos. Ela começou treinando em casa, porque ela não tinha condições de ir na academia, nem tempo. Teve muito resultado. Ela falou, não, agora eu quero ir para academia. Que muito tem isso, né? A mulher, às vezes, ela não vai para academia por vergonha. Ah, eu tenho vergonha. Acha que só tem mulher sarada na academia, o que é uma grande ilusão. Não é assim. A maioria das pessoas são normais na academia. E não ficam só se observando, né? Então, a mulher tem muita vergonha. Eu tinha muita aluna que eu dava aula em condomínio e falava, eu só vou ir para academia depois que eu estiver magra. Ô, louco. Pela vergonha, né? Então, a mulher tem essa vergonha. Ela foi para academia, começou a treinar, o corpo dela, assim, zero flacidez. E era uma pessoa que estava com um sobrepeso bem alto. Mas ela focou bem na musculação e na alimentação. E a pessoa consegue esses objetivos treinando em casa, digamos assim? É possível ter algum resultado treinando em casa? Consegue. Claro que vai ter que ter uma sobrecarga, né? Começa com algum... Vamos falar de uma pessoa sedentária. Eu, Lisiane, não teria resultado mais treinando em casa. Não tem como, né? Eu ia decair. Mas uma pessoa que é sedentária, sim. A gente começa ali com treino em casa. Eu sempre uso sobrecarga. Ajusto o movimento, ensino cadência de movimento, né? Que é diferente da musculação ali, para quem está treinando em casa. Deixar ele mais intenso, ele mais difícil. Começa a ter resultado. Claro que depois de um certo tempo, dependendo do objetivo que a pessoa tem, ela vai ter que ir para uma academia, né? Eu quero uma hipertrofia bem grande de glúteo e de perna. Vai ter que fazer puxar ferro com peso, né? Uma cadeira extensora, um agachamento mesmo. Apesar que eu penso, Liz, se ela comprar tipo um par de halteres ou 2 pares, mas bem pesados mesmo, já dá pra fazer muita coisa em casa também, né? Dá pra dar uma progressão legalzinha, né? Em casa tem alunas minhas que tem praticamente uma academia em casa, que eu digo com pesos livres, né? Tem halteres ali de montar, tem barra. Dessas aí, consegue tranquilamente. Daqui a pouco tu pega um aluno que tem uma barra... E várias anilhas e vários halteres. E 2 steps em casa. Já dá pra fazer uma confusão, porque né? As minhas alunas, por exemplo, que treinam em academia, eu ensino elas, se a academia estiver muito cheia, se virar com um par de halter e uma barra. Exato. O que exatamente ela poderia fazer em casa. Mas tu pega hoje em dia uma Smart Fit, uma Bodytech, até a Inex. Eu acabo dando alguns treinos lá na Inex. Às vezes tu quer fazer um treino, tu pensa todo no treino, mas o aparelho tá sempre ocupado. E não importa o horário. Às vezes é 6 da manhã que eu tô com o aluno lá, 6 da manhã, e a academia tá cheia. Aí, bom, tem que acampar no aparelho e ficar lá fazendo aquela sobrecarga naquele momento lá. E daí vai pro próximo aparelho para combinar o exercício, para trabalhar o mesmo grupo muscular, tá ocupado. Então, às vezes, em casa, tu não vai ter esse problema também, né? Eu penso nesse lado aí também. Eu ensino muito meus alunos a saber se virar com um par de halter e barra. Tu não par de halter e uma barra, tu faz maravilhas, né? Tu faz muito treino de tudo ali. Impressionante, né? Então, e lá, por exemplo, no Rio, eles treinam muito nas Smart Fits, né? Então, lá é muito cheio, tá ainda mais que aqui, é uma loucura. Então, às vezes, tu não consegue pegar um Smith, um leg, tem que ficar revezando, daí atrapalha todo o treino, leva muito tempo. Então, eu falo, pega esse treino aqui, pega um par de halter ali, vê qual é a carga melhor e vai. Exato. E se vira super bem. Que legal, Liz. Liz, e pra uma mulher que o corpo não sabe onde está treinando, né? Eu falo, o corpo não tem GPS, ele sabe se tá na academia ou em casa. E assim, vamos supor, a mulher tá ouvindo e tá, assim, se motivou ouvindo a gente, né? Ouvindo tu falar das tuas alunas também. E aí ela quer dar um up no glúteo, por exemplo. Dar um up na coxa. Definir mais o corpo, ter mais volume. Porque emagrecer é uma coisa, ter um corpo bonito, um corpo vistoso, é a musculação, né? Então... Quantas vezes por semana ela tem que dar o estímulo no músculo? Tem que treinar só uma vez por semana aquele músculo? Dá para treinar 2? Dá para treinar 3? Como é que tu orienta, assim? Vamos analisar. Se fosse um cenário de uma mulher que consegue ir na academia 5 vezes na semana, tá? Tô focada, quero ir 5 vezes. Se ela consegue 5 vezes, eu gosto de colocar 3 vezes na semana membros inferiores. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Dependendo do objetivo dela, tem, por exemplo, vou dizer eu, tá?
eu tenho muito quadríceps, não tenho tanto posterior. Então, meu foco atualmente é mais posterior. Então, eu começo ali a semana com um grupo muscular que eu quero dar mais prioridade. Faço posterior e glúteo. Na quarta, eu faço um treino mais de quadríceps, ainda coloco um pouquinho de posterior. E depois, na sexta, eu faço um treino ali mais de glúteo. Então, dependendo do objetivo ali da mulher, falando em membros inferiores, a gente vê o que a gente vai colocar mais ênfase. Então, eu gosto de dividir 3 vezes na semana. Tá. A mulher que vai 3 vezes na semana só, não tem outro dia, eu coloco 1 vez na semana membros superiores de forma, né, geral ali, e 2 vezes na semana membros inferiores também, focando, por exemplo, em posterior e glúteo, depois mais quadríceps. Então, dependendo do objetivo da pessoa. Mas eu gosto de dar um volume alto de treino, porque a gente sabe que o treino de membros inferiores tem um gasto calórico mais elevado e é o que a mulher quer, né? A mulher quer emagrecer e ela se preocupa muito com a parte de baixo. Assim. Claro, com o abdômen e membros superiores também. Só que no momento que tu faz um treino intenso de musculação para membros inferiores, né? Você vai ter um gasto calórico muito elevado e vai favorecer o teu emagrecimento. Exato, ótimo, legal. Ô, Lizzy, tu falaste antes aqui no Fora do Ar com a gente a questão assim que a mulher tem medo de fazer musculação por conta de ficar grande, né? Então, acho que é uma coisa muito recorrente. Eu não faço musculação porque senão eu fico com um corpo de homem, né? Eu não treino o braço porque eu vou ficar com um bração de homem, né? E isso aí é real mesmo? Ou é só tipo um mito que as mulheres criaram para não fazer musculação? Quando eu era estagiária, quando eu ia passar um treino, e a mulher falava, não quero muito musculação porque eu não quero ficar muito grande. Isso me irritava um pouquinho. Eu falava, cara, meu sonho de vida é ficar grande, eu não consigo. E eu treino todos os dias, muito pesado. Então, as mulheres têm muito medo de fazer musculação. Muito, grande parte das mulheres. Elas acham que fazer muito membros... Fazer, por exemplo, 2 vezes na semana, mas eu não quero ter o braço grande. Não vai ficar, tá? Claro, só vai ficar se a pessoa come muito, né? Tá com excesso de gordura, que daí, claro, que vai ficar cada vez mais gordinha, né? Vai ficar inchada, na verdade. Fofolete. Mas não precisa ter medo. A musculação é um grande aliado no emagrecimento. Ela né? Tu que é profissional da área sabe que a gente tem um gasto calórico no dia muito elevado. O corpo está tentando se recuperar daquela loucura que a gente fez durante o treino, né? Da força, de todas aquelas lesões que a gente teve. Então... A mulher não pode ter medo de musculação. Outro mito que vários estudos já apontaram. Tem aquela, se eu fizer 3 séries de 20 repetições, mais repetições, com menos carga, eu vou deixar o mais definido, vou gastar mais caloria. Se eu fizer pouca repetição, muita carga, eu vou ficar só mais volume, mais hipertrofia. Os estudos já mostram que a pessoa que faz muita repetição e pouca carga, ela tem um gasto calórico mais elevado durante o treino do que eu que faço, por exemplo, um treino mais de força. Porém, o meu gasto calórico durante o dia, ele vai ser mais alto do que a pessoa que fez aquele treino ali com mais repetições. Mas no final do dia, então, ele vai ficar... É a mesma coisa? Balançado. A pessoa que fez muitas repetições e a pessoa que fez poucas repetições. Então, o que a gente faz? Tu vai ver a limitação do teu aluno, né? Tem mulheres que não conseguem realmente, né, fazer um treino eficiente com muita carga. Então, para essa mulher, tu pode dar sim um treino com mais repetições, menos carga. Claro que, né, na periodização tem que mesclar todos os tipos de treino. Mas, então é mito que um treino é para definir, isso eu escutei quando eu comecei, né? E na época era verdade, era pura verdade. Era 3 de 15 para definir, 4 de 10 para ganhar. Isso se estendeu por muito tempo. Mas é mito. Então, eu tenho que fazer mais força para ficar mais forte, né? Era essa a ideia antigamente, né? Então, na verdade, não é bem isso, né? Depende da série, depende do quanto que tu faz ali. Depende. Se o treino ali, vamos falar que os 2 treinos estão com volume ali igual ali de exercício e tal, de série, mas no final, o balanço deles ali de gasto calórico é igual. A pessoa vai lá no relógio dela, mas eu gastei mais que tu fazendo, né, mais séries com menos carga do que a outra que fez mais pesado. Mas essa pessoa que fez pesado, o ato dela fazer muita força, né? Essa intensidade, que é na musculação a intensidade é a carga, ao longo do dia ela vai ter um gasto calórico muito mais elevado do que a pessoa que fez mais repetições. Mas no final do dia acaba equilibrando os 2. Então os 2 treinos são válidos. Entendi. Eu acho que um bom modulador para a pessoa saber se fez um treino bom ou não quando chega no meio pro fim do dia, a pessoa já está exausta, esgotada, porque o corpo está tão cansado do treino que foi feito lá de manhã. Foi tão bem feito o treino, com a carga tão ajustada, que chega ali nas 6, 7 da tarde, a pessoa já está só querendo ir para casa descansar, porque já não consegue mais nem recuperar, né? E a mulher, ela não tem muita tolerância à dor também, né, do treino. Então,
Você tem que conhecer o aluno. Mulheres que não têm muita tolerância à dor, é preferível que elas façam um treino com cargas mais elevadas, que ela não vai sentir aquela ardência, aquela dor, né? Então, mulheres que têm uma tolerância com, né, a consigo sentir mais dor, porque tá fazendo ali repetição, tá ardendo, não significa que tu ainda tem força, tu ainda consegue continuar, tu não foi ainda, vamos falar, chegando até a próxima falha, né? Sim. Então, muitas mulheres começam, ai, tá ardendo, para. Eu tinha aluna que era assim, falando, cara, tem que continuar, tu ainda consegue. Legal. Então, tem que conhecer o perfil do teu cliente. E uma pergunta bem ignorante, assim, né? Em questão de tempo de treino, né? Por exemplo, vou treinar 3 vezes na semana. Se eu treinar... O que eu já vi na internet, várias correntes defendendo um lado e um outro, assim, né? Vamos fazer um treino de musculação 40 minutos. Não, tem que ser de 1 hora. Esse tempo influencia muito no resultado final? Se eu vou fazer de 40 minutos, fazer de 1 hora, ficar 2 horas na academia, tem alguma diferença nisso ou não? Eu consigo fazer um treino mais enxuto, com pouco tempo, e ter um resultado da mesma pessoa que treina 1 hora? Eu acho que tudo vai depender da periodização que tu fizer, né? Tem momentos que tu consegue colocar um treino mais rápido, né? Porque tu tem que mexer em volume de treino, né? Tu vai ter que também mexer no intervalo, na quantidade de exercícios, na quantidade de séries. Mas tem sim, tu vai ter resultado treinando curto, né? De maneira eficiente, e resultados também treinando de forma mais longa. Eu mesmo no meu treino, tem épocas do treino que são treinos que eu quero trabalhar com maior carga, daí tem que fazer um intervalo maior, que o treino vai levar às vezes de 1 hora, 1h15. Tem momentos que eu vou fazer um treino de 40 minutos, onde eu vou usar uma carga menor, vou usar as repetições mais altas, o intervalo vai ser mais curto também, que a minha recuperação vai ser mais rápida. Então, tem sim como fazer... No Rio é bem... Essas academias usam muito esse treino mais rápido, lá é bem comum. E tu vê as mulheres, né, e os homens, e todos têm um corpo assim legal. Então lá eles usam muito essa coisa do treino de 30, 40 minutos, treinos com pouco intervalo, muitas repetições, muito aparelho alternado. E também só que eu acredito que esse tipo de treino a longo prazo, sempre esse tipo de treino é muito prejudicial para o ganho de força, né? Até mesmo questões de lesão, que é um treino que, né, a intensidade ali tu não tem muito descanso, então eu acho um treino perigoso a se fazer sempre, né? Sim. Só isso. Tem gente que faz só esse tipo de treino. Então eu mesclo muito, tanto na minha plataforma quanto na minha consultoria, os treinos mesclando sempre. Liz, mas eu nunca tenho tempo de fazer 1 hora. Não tem problema, a gente pode fazer um treino, de repente, quando for um treino de força, vai fazer menos exercícios, né? Vamos colocar, de repente, mais séries ali, mas fazer menos quantidade, porque a troca de aparelho, a gente perde muito tempo, né? Montar um aparelho, desmontar. Então, tu consegue, sim, fazer, às vezes, mexer ali no intervalo, outras vezes tu mexe no volume nas séries, né, nos aparelhos. Então, dá, não é desculpa. Legal. Lizzy, assim, uma mulher que está já, então, querendo sair do sedentarismo, tá? Ou começando a treinar, o que é mais importante para ela? Perder a gordura que ela tem de excesso no corpo ou já focar no ganho de massa magra? O que tu orienta? Sedentária com excesso de peso. Ela tá com um pouquinho de excesso de peso. Precisa primeiro perder a gordura, né? Diminuir ali o percentual de gordura. Ela vai ter, como ela é sedentária, ela vai ter um ganho de massa muscular bem, assim, legal no começo. Tanto que muitas se apavoram, que às vezes ganha 3 quilos de massa muscular e elas acham que todo mês elas vão ganhar 3 quilos. Vão virar o Hulk no final do ano. Sim, seria bom. Não, é que, né, tu é sedentária, né? O ganho de massa muscular é muito rápido no começo, porque imagina, né? Depois fica cada vez mais difícil. Às vezes a gente leva um ano inteiro e ganha 2 quilos, né? Quem é treinado. Então, primeiro a gente faz esse emagrecimento, né? Perder ali o peso mesmo, diminuir o percentual de gordura, sempre ali colocando musculação e cardio. Então, a gente é muito importante o cardio, sim. Os 2 treinos têm que, né, nesse momento, até na hipertrofia tem que fazer cardio, nunca é a opção não fazer. A gente coloca ali, então, um treino 3 vezes na semana e um volume ali maior de cardio. Gosto muito de dar aeróbico em jejum para quem consegue fazer. Consegue fazer uma intensidade melhor, né, mais baixa. E muita gente gosta porque já deixa o dia, né, mais disposto. Claro. Então, primeiramente, focar nisso. Depois, né, que a gente começa a analisar se é necessário ela começar uma dieta para ganho de massa muscular, mas demora ainda um pouquinho. Legal. Interessante. Muitas informações valiosas, né? Então, a gente já conseguiu entender desse episódio que ganhar massa muscular é muito importante para o emagrecimento feminino, para a definição muscular, que comer bem também é muito importante, né? E a gente, caminhando já, Lizzy, para o fim do episódio,
a gente gostaria de te pedir assim, que conselho tu daria para uma mulher que está buscando essa definição muscular? Tipo, agora eu quero ter um corpo escultural, assim, eu quero ter um corpo mais volumoso, eu quero ter um glúteo mais bonito, uma cinturinha mais fina. Que conselho tu daria para esse tipo de mulher que está procurando esse objetivo? Primeiro, eu acho que ela tem que colocar isso como objetivo mesmo, né? Não só ficar admirando no Instagram e achando que, né, não é para mim. As mulheres, elas muitas vezes desistem porque elas se comparam demais com uma pessoa que está anos-luz à frente dela. Então, eu tenho alunas que muitas vezes se comparam comigo que treinam há mais de 20 anos. Eu falo, não, olha tuas fotos, olha a diferença que já teve. Tu precisa ver a tua evolução. Né? Não é do dia para a noite que tu vai conquistar o corpo dos teus sonhos. Que isso não existe, na verdade, né? A gente sabe que toda hora muda o que é referência. Uma hora é bonito ser muito magro, outra hora tem que ser mais, né, bombada. Então, o que eu falo para as minhas alunas e para as minhas seguidoras? Tem que colocar como objetivo mesmo, eu quero mudar, eu quero ficar definida, eu quero ter um bumbum legal. Colocar na agenda, meu horário de treino é esse, não é quando dá, porque quando dá nunca vai dar. Então, muitas... minhas alunas, eu não vou conseguir treinar hoje porque eu marquei a unha. Não é prioridade para ela, então, né? Pô, marcar a unha no horário de treino, marcar médico no horário de treino, se não tá com nenhum médico de rotina, tu precisa separar na tua agenda. Não dá para ficar quando dá, eu faço. Né? Organização do plano alimentar. Então, tem que estar bem organizado. E não comer por sentimentos ali, por emoção, né? Porque a mulher, a gente tem a questão hormonal que influencia um pouco. Então, organização. As minhas falhas eu tenho quando eu estou desorganizada. Quando eu saio sem pensar no que eu vou comer, eu acabo, né, comendo qualquer coisa. Então, organização, tanto do treino quanto da alimentação. Focar, é muito importante que ela foque no objetivo de treino feminino, né? Não fique... É muito diferente de um treino feminino de um masculino. E eu trabalho muito o corpo... Eu gosto muito do corpo feminino mais, né, musculoso, mas com curvas. Então, eu ensino às minhas alunas a prática do vácuo, do bracing, que a gente sabe que a musculação, muitas vezes ela pode deixar o abdômen mais protuso para frente, na atividade física, se a gente não tem o controle dessa musculatura aqui. E eu, por uma época, eu fiquei com o abdômen mais dilatado, assim, do treino. Então, eu ensino elas essa técnica a ter um corpo feminino, né, na musculação, que é possível, sim. Não ter aquela visão de... E é persistir, né, gente? É reconhecer todo dia a vitória, o que conseguiu. Se não foi bem essa semana, não tem problema. Na semana que vem faz melhor, mas não chutar o balde. Não deu certo, só vou começar mês que vem. Ou só tem alunas minhas, pessoas que eu conheço que... agora só ano que vem. Gente, tem muito tempo lá frente, né? Exato. Então, é fazer todo dia aquele pouquinho ali que eu garanto que se fizer, no final vai dar certo. Pô, que legal. Legal, maravilha. Bom, Lizzy, muito obrigado por todos os conselhos, né, que tu deu, todas as dicas, conselhos não, né, tu deu toda a orientação, a assessoria para quem está procurando mudar o estilo de vida, ter um corpo mais definido. Então, a gente espera que vocês que estão aí no Base Forte nos ouvindo, coloquem isso em prática, né. Também, antes da gente terminar, se tu tá aí, tu já sabe dessa nossa rotina do Base Forte aqui, e está tentando sair do sedentarismo, está tentando buscar uma qualidade de vida melhor e não sabe por onde começar, até vou pedir para o estagiário colocar na tela aqui a nossa aula da ciência do emagrecimento. Nessa aula, o Sandro como médico, eu como personal, a gente detalha várias ferramentas, né? A gente detalha várias ferramentas que o Sandro fala sobre os exames laboratoriais, que seria legal tu saber, para saber como está a tua condição de saúde. Eu falo sobre exercício, corrida, musculação, jejum intermitente. A gente foca bastante no jejum intermitente, que são ferramentas capazes também de tirar a pessoa do sedentarismo porque o ruim é tu caminhar sem saber para onde tu tá indo, né? A partir do momento que tu sabe, que a gente falou, treinar em jejum ou fazer uma musculação bem feita, tu já começa a saber para onde tu pode caminhar. Então, o link dessa aula, eu costumo falar que essa aula custa menos que uma pizza, mas é uma aula muito rica, com certeza não vai encontrar uma consulta médica ou uma hora de personal, né, por esse valor, que nem tu falou. E a gente sabe também que tu tem o teu programa, né, Liz? Então vamos aproveitar para anunciar como que a pessoa que ouviu o teu episódio, até o estagiário separou também algumas fotos da Liz aqui, como que a pessoa pode, né, Liz, procurar a tua consultoria, como que ela pode achar o teu trabalho, enfim, ou fazer parte da tua consultoria online, né? Explica um pouquinho melhor para nós aí. E também, só antes de tu começar, todos os links vão estar na descrição aqui. Tu pode deixar o link da tua consultoria na descrição, o teu link profissional, vai estar tudo aqui também na descrição, tá?
No meu Instagram eu já dou bastante dicas assim, de forma gratuita, né? Dicas de treino, de como fazer os exercícios. Até tenho treinos ali que eu posto inteiro para a pessoa, né, ter um direcionamento. Atualmente eu trabalho com 2 tipos de serviço. Eu tenho a minha plataforma de treino, que é para o público feminino. Então, a aluna tem acesso a 12 meses de plataforma com plano alimentar, tem nutricionista, tem médica. Então, ela é bem completa, tem vários módulos ali com outros profissionais. E ali ela tem todo ali um acompanhamento por 12 meses, mas são treinos personalizados para o público feminino. E dieta também para o objetivo. Então, não é algo individualizado para tu, né? Sim, entendi. E eu tenho também a consultoria, que daí sim, né? É totalmente individualizado. Daí é um personal mesmo. Tá. Só que de forma online. É um personal online. Isso, ela me manda fotos, homem ou mulher, preenche uma anamnese, a gente conversa ali por WhatsApp e eu montei o treino específico para ela, né? Então, é para ela com o tempo dela, onde ela vai fazer, quantidade de vezes na semana. Então, eu tenho as 2 opções para quem quer um valor mais acessível, né? Mas grande parte da minha noção da plataforma, então tem um acesso bem legal. E são treinos aí que eu tenho mais de 12 anos de experiência com o público feminino. Então, eu sei bem trabalhar ali o que, né? Sim, que a mulherada gosta, reclamação, abdômen, glúteo, celulite. Então, eu sou bem focada nisso. E a gente tem um grupo também de WhatsApp, que elas trocam informações entre elas, que é bem legal. Elas se ajudam, às vezes, eu e as outras profissionais, a gente nem fala no grupo que a gente está tucanada, né? E elas estão ali se ajudando, já respondem, sabem da resposta. Ah, não, essa série tu faz assim, ela explicou. Que legal. Que legal. Terapia em grupo sempre funciona. E a mulher precisa muito disso, né? Ela precisa dessa relação, né? Viver em comunidade. Ela tende a ter uma... Reforço positivo. Exatamente. Ela tende a se sentir mais motivada quando ela vê outras mulheres como ela, comuns, que não trabalham com isso, tendo resultado. Então, ela vê, ela conseguiu, eu também posso conseguir. Ao invés de ficar se comparando com pessoas, por exemplo, como eu, que trabalha com isso, né? Que trabalha só com isso. Então, isso também é legal. Pô, que legal. Então, bom, todos os links da Lizzy vão estar aqui na descrição também. Se tu curtiu esse episódio, sabe de alguém que está sedentário, alguém da tua família, um amigo, ou até uma amiga que está, assim, procurando esse corpo dos sonhos. Nunca é tarde para começar, né? Eu sempre falo isso. Nunca é tarde para começar. Então, ó, vai aqui embaixo, compartilha esse episódio, vamos tentar espalhar esse episódio, essa onda base forte, que é tirar as pessoas para uma vida acima da média mesmo. Não uma vida mediana, mas uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida com mais autoestima, né, Lizzy? Então compartilha com a tua família, com os teus amigos, curte aqui. E se tu ficou com alguma dúvida, todos os links aqui, quer conhecer o perfil da Lizzy Profissional no Instagram, todos os links estão aqui embaixo. Vou te agradecer, tu que ficou até o fim, e até o próximo episódio. Muito obrigado, gente. Para quem ficou até agora, um abraço a todo mundo. Até a próxima.